Oi, oi. Agora. Acho que agora esse aqui funcionou. Pronto, tá bom. É porque tava, acho que desligado ou baixo aí, né? Vamos. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, né? Meu nome é Thalita. Além de adventista de berço, eu sou psicóloga também, né? E missionária, principalmente. Todos nós somos, né? Tem alguma visita aqui nessa manhã? Ou todos são membros dessa igreja? Você é visita? Seja bem-vinda, tá, querida? Continue voltando. Sempre aqui tem a resposta para as nossas dúvidas, para as nossas indagações, tá bom? Agradeço, irmã. Se a senhora puder trazer um copo com água para mim. Vamos abrir a Bíblia em João 15:16, por favor. João 15:16. Se alguém puder disponibilizar uma Bíblia para nossa visitante, agradeço. João 15:16 é o meu verso favorito. Todo mundo achou? João 15, verso 16. Oremos. Senhor Deus, te pedimos mais uma vez que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. João 15:16 nos diz o seguinte. 15:16. João 15, verso 16. Não fostes vós que escolhestes? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Um momento muito importante da minha vida, que é a fase da adolescência, né? Eu indaguei ao Senhor sobre muitas coisas na minha vida, né? Sabe aquela conversa franca que você tem com Deus? Que você, como Ana, né, mãe de Samuel, derramando ali a sua alma aos pés do Senhor, falava as coisas que ela queria, as coisas que não davam certo, as coisas que ela almejava e sonhava. Então, eu tive essa conversa com Deus e falei assim: Senhor, eu nunca saí da igreja, mas com 17 anos eu entendi que eu precisava do rebatismo, porque eu me batizei com 9, né? E enfim, optei pelo rebatismo e falei: Senhor, eu que escolhi estar aqui, eu que escolhi fazer isso, eu que escolhi fazer aquilo, eu, cheia de mim, né? E aí Deus falou o seguinte: senta aqui, minha filha, né? Vamos conversar. Senta aqui no colo do papai, vamos conversar um pouquinho. Então Ele falou para mim o seguinte: eu sei que você escolheu, mas antes de você escolher, eu te escolhi. Se você está aqui nessa manhã, nesse dia, nesse mês e nesse ano, é porque Deus te escolheu. Todos nós aqui somos escolhidos de Deus. E apesar de você ou eu termos algumas dúvidas, Ele quer te dar as respostas. Acho que a grande diferença o que eu sempre falo para os meus, quando eu vou palestrar para adolescente. Tudo bem você duvidar da existência de Deus, tudo bem você duvidar
das coisas que aconteceram com você. Se Deus existe, por que aconteceu isso comigo? Por que eu sofri esse tipo de abuso? Por que eu sofri esse tipo de violência? Por que isso aconteceu na minha vida? Se Deus existe, por que essas coisas aconteceram comigo? Tudo bem você se questionar, mas não fique com esses questionamentos. Busque respostas. Porque Deus, fazei prova de mim, né? E Ele quer que você busque essas respostas, que Ele vai te dar essas respostas. Então, quando eu tinha 17 anos, Ele me deu essa resposta. Filha, filho, não foi você que me escolheu. Pelo contrário, eu te escolhi. Mas por que Deus nos escolhe? Continuando aí, no verso 16, fala que eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vocês deem frutos, vades e deis frutos. A Bíblia, quando fala ou se refere em frutos, é o alimentar-se da palavra, né? Estudar a palavra. A partir do momento que você se alimenta dela, você passa a produzir frutos. E de tanto estudar esse versículo, esse único versículo, eu já tive o privilégio de estar, eu acredito que em mais de 600 igrejas, podendo falar, palestrar, cantar, pregar, fazer evangelismo, aqui no estado do Amazonas e em outros estados também, e muitos municípios daqui. Mas sempre que e muito online durante a pandemia, mas cada vez que eu leio esse versículo antes de iniciar qualquer fala, ele me cabe em situação diferente. Por isso que a Bíblia é um livro atemporal. Não tem tempo, não tem validade. As pessoas procuram no horóscopo o direcionamento para o dia, né? Nós procuramos na Bíblia as respostas para tudo. E ela serve sempre. Esse é meu verso favorito desde os 17 anos. E desde lá, numa igreja onde eu cresci, me criei, os meus pais fundaram, minha família toda frequentava essa igreja. Eu tive o privilégio de pregar pela primeira vez aos 17 anos também. E eu estava entrando ali, o irmão falando que era o 13º, né? E eu lembrei também que foi no 13º. E para você que nos visita hoje, o 13º é como se fosse o fechamento do mês e uma programação toda especial. Então, a minha primeira vez, eu preguei no 13º e era muita responsabilidade. E a pessoa que me convidou, ela me viu desde adolescente, bem pequena também, desde criança, crescer. E eu era muito tímida, eu tinha fobia social, muito medo do julgamento das pessoas, de não ser aceita, da crítica, do olhar, de tudo. Eu me exigia muito, eu era muito autocrítica, muito ansiosa. E eu tinha um pavor de falar em público. E mesmo assim, era a primeira vez que eu iria. Antes eu cantava com todo mundo lá junto comigo, né? Em grupo, em coral, aí eu ia, mas sozinha, não. E eu conversando com ela, ela era diretora do departamento infantil e eu estava como professora das crianças. E eu falei, Ruth, eu tenho muita vontade de pregar, muita vontade de pregar. Ela falou, você tem certeza? Sim, pois você vai pregar no 13º. Eu olhei para ela, mas logo no 13º sábado? Não pode ser no culto de quarta, não? O culto de quarta geralmente é uma coisa mais, né, informal, sem muita liturgia. Tem ali, né, o horário de cada fala, mas é um culto mais de testemunhar as bênçãos ou de pedir orações, fazer o grupo ali. E o sermão ele é um pouco reduzido por conta do tempo. E enfim, e ela falou, não, você vai pregar no 13º sábado. Aí eu falei, tá bom. E aí eu me preparei. E
E assim, como foi a igreja que eu cresci, ninguém sabia que eu falava assim, né? E eu preguei por mais de 1 hora. No final, toda a igreja estava chorando. Toda a igreja estava aos prantos chorando, né? E todo mundo, quando eu fui sair da igreja, na recepção, todo mundo falava: você tem um dom de pregar, você tem um dom de pregar, você tem um dom de pregar. E eu nunca mais esqueci essa experiência. Não me perguntem sobre o que eu falei, que eu não lembro. Apesar de ter uma carinha de nova, assim, que é o chá do mulateiro da Amazônia. Brincadeira. Eu vou fazer 31 anos, né? Então, desde os 17, assim, sempre que eu tenho o poder de falar do amor de Deus, eu falo. Com públicos de 1.000, 3.000 pessoas, a 10 pessoas, a 5 pessoas, a 3 pessoas, ou com os meus pacientes que professam alguma fé, que às vezes, né, buscam na palavra conforto. Eu tenho a oportunidade de falar para uma pessoa. E tenho isso como minha missão. Mas por que esse versículo sempre fala comigo de uma maneira diferente? Eu sempre soube que eu queria ser psicóloga, sempre. Mas hoje faz muito mais sentido esse versículo do que antes. Sempre, em determinado momento da nossa vida, com o nosso verso favorito, ele se encaixa bem, porque é Deus falando com a gente. E ele fala aqui, ó: para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E eu pergunto para você, o que te faltou? O que você não teve da sua família? Ou o que você aprendeu de uma maneira errada, disfuncional? Nós costumamos falar que essa família é desestruturada. Não, toda família é estruturada. Algumas famílias são estruturadas de forma funcional, funciona muito bem, saudavelmente, e outras não. É uma estrutura disfuncional. Não funciona bem. E há muitos comprometimentos, enfim. E aí eu olho para esse versículo e hoje me cai bem pensar que os frutos do Espírito são, quem lembra? Bora acordar aí, gente, para de bocejar. Vai. Amor, alegria, paciência, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, que é o autocontrole, né? E aí eu acrescento para os nossos dias hoje: honestidade, verdade, autoestima, com autoconfiança, um autoconceito bom, perseverança, né? Persistência, resiliência, proatividade, né? Tô ali antes de... Eu vejo que a irmã está precisando de ajuda, eu não espero a irmã pedir ajuda. Eu falo: irmã, você está precisando de ajuda aí? Eu posso participar também? Viu o irmão limpando a igreja? Não faço isso não, porque não é do meu ministério. Não, sou proativo. Eu vou lá e ajudo o irmão, né? Aliviar a carga do irmão. E a minha também. E enfim, então eu penso que para que vades e deis frutos, e em alguns casos, algumas situações na clínica também, 90% dos meus pacientes, eles são evangélicos, cristãos, professam alguma fé, né, na clínica. Como eu palestro muito para o Ministério da Mulher, essas situações, uma moça me procurou e falou assim: Thalita, em prantos, chorando, eu estou com depressão, e assim, sabe o que me dói muito? Eu nunca mais esqueci dessa fala dela, que ela chorava bastante, falava assim: olha, eu olho para o lado e vejo alguém no outro lado da igreja, uma mulher com seus 2 filhinhos, abraça, beija eles, dá carinho para eles durante o culto. Eu estou aqui no meu cantinho e eu olho para o outro lado da igreja, ela está lá. E aí eu estou aqui com os meus 2 filhos. E eu não tenho o hábito de abraçá-los,
de demonstrar afeto, de demonstrar carinho. Eu não consigo dizer eu te amo para eles e dar um nó na minha garganta. Não consigo. Isso me dói, porque eu sei que eles precisam disso. Não consigo abraçá-los, beijá-los, falar que amo eles, porque eu não tive colo de pai, carinho de mãe. Então, quando eu leio esse versículo, eu penso assim, tudo que me faltou, Jesus preenche. Ou tudo que eu aprendi de uma maneira errada, Ele me ensina o certo. Thalita, desde criança, eu aprendi com a minha mãe a pular o muro do vizinho para pegar as coisas na casa do vizinho. Aprendi a roubar, aprendi a mentir. Quando a minha mãe falava que não estava em casa, para eu ir lá na porta falar para o vizinho que ela não estava. Ou quando era para eu atender o telefone, ela falava que não estava e ela me ensinava a mentir. A desonestidade, a se aproveitar das situações. Então você pode ter aprendido o que quer que seja. Vades e deis fruto. Nós aprendemos outras coisas. Ainda que seja muito difícil abandonar vícios, ainda que seja muito difícil abandonar hábitos ruins. Essa semana eu ouvi de uma mulher, eu falei para ela assim, mas me conta como é que está a relação com a sua filha e tal. Vocês falam que se amam, você fala para ela o quanto que ela é especial, você fala para ela quais as virtudes e as qualidades dela. E a mãe falou assim, não, porque senão ela vai se achar demais. Não quero que ela saiba disso, porque senão... E aí ela chorou. E o que ela é para você? Ela é minha vida. Ela começou a chorar. Aí eu falei, sua filha está tendo problemas emocionais porque você não fala. E não é porque você vai falar que você vai se tornar frágil para ela. Pelo contrário, chorar é ser forte. Chorar é resposta emocional do nosso corpo. É você se acolher na sua dor. É você aprender a se amar, a se ouvir, a se cuidar. Mateus 12, a gente já vai voltar aqui para esse versículo, tá? Mateus 24, verso 12. No fim dos tempos, o que aconteceria nesta terra? Princípios das dores, aí guerras, enganos, a crise econômica, os impactos ambientais, tudo isso está acontecendo, não está? Filho contra pai, pai contra filho. Mas o verso 12 fala assim, e por se multiplicar, o amor se esfriará de quase todos. Por que a depressão é o mal do século? É do século, não é do ano não, é do século. O século tem quantos anos? 100 anos, né? Por que o índice de suicídio e depressão é alarmante em todo o mundo? Em todo o mundo. O amor é uma crença de quem tem um quadro depressivo, geralmente é aquele pensamento de desvalor, desamor, né? Desânimo. Então ele se sente desvalorizado. Eu sou inútil, eu sou incapaz, eu não valho nada, eu não sirvo para nada, ninguém me ama, ninguém está comigo, eu estou sozinho. Eu não vou conseguir sair disso, eu já tentei. Então sempre são pensamentos negativos disfuncionais, não funcionam bem, porque a mente está adoecida. E o amor se esfriando de quase todos. Hoje o estado do Amazonas, ele é o número 1 em transtorno de ansiedade, vocês sabiam? Muita gente com crise de ansiedade.
O Brasil está entre os 3 da América Latina em casos de depressão e suicídio. Aí eu pergunto a vocês, isso atinge o povo da igreja? Sim ou não? Sim, muita gente. E eu digo, vou trabalhar só com esse público. E outra coisa, olha, a Bíblia foi escrita para quem lê? Para nós que cremos nela. Então esse é um recado para a gente. O amor de quase todos está se esfriando. E a ciência só comprova isso. Por que a ciência comprova? Filósofos, cientistas, enfim. Um filósofo chamado Zygmunt Bauman fala do amor líquido. O que é o amor líquido, né? Modernidade líquida. É esse amor sem profundidade. Não tem mais o olho no olho. Olha como inverteu os valores da sociedade. Você falar que ama alguém é fraqueza. Você demonstrar sentimentos é você ficar vulnerável. É você ser trouxa. É você, desculpa a palavra, mas é isso. É você ser antiquado. É bonzinho demais. Coisas que naturalmente o ser humano deveria. E por não poder confiar nas relações, é que nós adoecemos. Não dá para acreditar nas pessoas. As pessoas mentem. As pessoas te enganam. As pessoas não são honestas. Os valores, se inverteram. Porque não se alimentam da palavra. Não buscam os frutos do Espírito. E eu digo que isso para mim foi uma situação muito difícil, porque, como eu disse para vocês, eu sou adventista de berço e muito tempo da minha vida eu cresci numa bolha, onde para mim confiar nas pessoas era o certo. E é. Só que na sociedade que nós estamos inseridas, isso é muito perigoso. Infelizmente. Infelizmente. Você falar dos seus sentimentos e dos seus pensamentos para a pessoa, você é taxada como ingênua. Né? E aparecem muitos oportunistas. Então, hoje, o amor de muitas pessoas se esfriou. E estamos no fim da história desse mundo. Com certeza. Com certeza. São muitas atrocidades. E principalmente, Thalita, psicólogo e psiquiatra é para louco. Que eu escuto isso quase todo dia. Não. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecimento. Romanos 12, verso 2. 1 e 2 fala assim, né? Verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só o verso 2. E não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui no comentário bíblico teológico fala assim: o sacrifício vivo é o contrário do sacrifício de sangue. É o culto racional, uma adoração espiritual e inteligente. Inteligente. Em oposição ao culto formal no templo. O culto cristão consiste de uma conduta santa.
Por isso que o nosso culto ele é racional. Tem que ter dados, tem que ter fatos, tem que ter... A ciência e a religião não se misturam. Claro que se mistura, porque a ciência só comprova o que a gente já estuda. E precisamos renovar nossa mente estudando, aprendendo e acompanhando a tecnologia, sim. Acompanhando os estudos, sim. Mas tudo com uma finalidade de saber, porque senão você vai ser levado para qualquer vento de filosofia vã. Precisa aprender como os bereanos, né? O que ela está falando? Vou lá estudar para saber se é isso mesmo. Existem estudos da epigenética, existem estudos científicos que comprovam que nunca antes na história a população mundial foi tão burra, ignorante, estúpida, como nas gerações anteriores. Era comum nos séculos passados que os filhos fossem mais inteligentes que seus pais. Mas hoje os estudos científicos comprovam que os nossos jovens, os nossos filhos, a geração atual está sem conhecimento, está emburrecida. Não tem profundidade. Antes você ia para a biblioteca. Eu tinha uma coleção de Barça, né? Para estudar nos livros. Hoje não, você dá um Google lá, já está tudo na mão. Ok, isso é muito bom. Mas o que acontece? As pessoas não se aprofundam mais em nada. Nem nas relações. Se encontrar uma dificuldade, vou deixar isso para lá, vou viver a minha vida, né? Aí trocam, se descartam. Por isso que o amor de muitos se esfriam, por isso que tudo isso está acontecendo, mas não devemos nos conformar. Psicólogo e psiquiatra, vocês sabem a diferença? Não? Vocês querem saber? Pois vocês vão pesquisar depois que eu sair daqui para saber do que eu estou falando. O psiquiatra ele vai trabalhar a questão orgânica, do organismo, do corpo. Se você tem sintomas de transtorno mental, essa palavra é pesada. Queridos, mais de 70% da população tem um transtorno de base. Até eu que sou psicóloga, meu transtorno de base é a ansiedade, que eu já desenvolvi desde a minha infância. Tem psicólogo com TDAH, psiquiatra, que é, né? Tem tudo. Tem depressão. Por quê? Nós estamos inseridos nessa sociedade e sofremos os mesmos impactos. Entenderam? Então, o psiquiatra é para reduzir sintomas. Se você não consegue dormir, se você não tem foco, concentração, se sua memória está comprometida, se você tem uma compulsão alimentar, se você está sofrendo com crises ansiosas, de pensamentos acelerados, ou pensamentos confusos, ou pensamentos negativos, ou pensamentos suicidas de morte mesmo. Ai, Thalita, isso assusta. Mas isso está na Bíblia. A mãe de Samuel era Ana. De acordo com o relato lá de Samuel 1, ela teve vários sintomas de uma depressão ansiosa. Primeiro começa com ansiedade de ter um filho. E aí o choro constante, o seu semblante era triste, né? Gemia, tinha um impacto social de que era amaldiçoada pelo seu ventre que não dava fruto. Então tudo isso levou ela a um quadro de uma depressão ansiosa. Elias, Jeremias, Jó, Ló, vai embora. Muita gente. E por que nós hoje achamos que não, isso não vai acontecer, que é só uma questão espiritual? Não, é biopsicossocial espiritual. Qualquer desses 4 pilares atingidos vai ter um impacto nos outros. Se meu corpo adoece, eu descubro agora que eu tenho um diagnóstico de câncer, CA. Isso tem um impacto emocional? Tem. Vai mexer com o teu psicológico. Tem um impacto social? Tem, porque você vai talvez deixar de trabalhar, vai, né, perder o cabelo nos procedimentos, né? E aí isso vai te impedir de sair de casa. Então compromete a vida social. E espiritual também.
Ou você se apega muito a Deus, ou você abandona. Então, é os 4. Psiquiatra vai tratar de reduzir sintomas. Psicólogo vai trabalhar as questões comportamentais, os pensamentos disfuncionais que não te ajudam. Eu sou um burro, eu sou imbecil, eu sou inútil, eu sou incapaz. Pensamentos que alimentam sentimentos, emoções, intoxica a alma e faz você se comportar de uma maneira ruim também. Então, o psicólogo vai trabalhar e investigar tudo isso. Preciso ter um sofrimento agudo para procurar um profissional? Não. Você pode fazer psicoterapia, um acompanhamento com o psicólogo, para descobrir seus valores, para descobrir suas virtudes, para descobrir, a transição de carreira. Não, eu não estou sendo feliz nessa área da minha vida, eu não estou conseguindo sair desse relacionamento doentio que me escraviza e que está me adoecendo. Seja com a família, seja com o esposo, seja com os filhos, seja no trabalho. Thalita, eu quero me conhecer. Ok, vamos lá. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você consiga experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E todas as coisas vão fluir. Então, para que o vosso fruto, voltando lá em João 15,16, produzindo esses frutos que lhes faltou, você consegue dar. Não tive amor, Thalita, eu não tive, ok. Pois você consegue transmitir esse amor quando você se alimenta da palavra, congrega com os irmãos, enxerga que aqui tem virtudes e valores, e você desenvolve o autocontrole, o autoconceito melhora. Não, eu não vou aceitar mais que ninguém me chame de ridícula, de feia, Não, porque eu entendi, eu aprendi com o Senhor na Bíblia e na igreja que eu sou a imagem e semelhança de Deus. E de que com o seu sangue preciosíssimo Ele me deu vida. E que se necessário fosse voltar aqui para morrer só por mim, Ele viria. Então eu tenho muito valor. Se Ele é o rei, nós somos princesas e príncipes do Senhor. Então o nosso autoconceito de desvalor, de desamor, ele cai por terra, porque eu estou me alimentando de algo que está falando para mim, que meu filho, minha filha, eu te escolhi, eu me importo, eu te amo, eu te quero bem. Tá difícil? Tudo bem, eu estou contigo. Produza o fruto, não deixe que ninguém crie um bloqueio emocional, porque foi uma experiência ruim. Thalita, me separei, meu marido me traiu, ficou com outra pessoa e agora eu estou só na igreja. Não acredito e não confio em mais ninguém. Não fique bloqueada. Creia que Deus tem o melhor para você. Creia que Deus tem muito mais do que sonhamos ou pensamos. Creia. Olha aqui, o fruto permanece, ele já desenvolveu em ti. E não é pelas experiências ruins que tivemos que nós vamos deixar de produzir. Permaneça. Olha o final do versículo. João 15,16, no finalzinho ele fala assim, produza fruto, o fruto permaneça, a fim. Qual a finalidade? A fim de que tudo, meu irmão, minha irmã, tudo que pedirdes a Deus, Jesus está falando, Ele vai te dar. Por que Ele ainda não me deu, Thalita? Porque eu preciso desenvolver um fruto que eu ainda não identifiquei. Sai do controle, deixa Deus controlar. Se permita ser amado. Às vezes quando alguém te elogia, a autoestima está tão baixa que você fala assim, ai, seu vestido está bonito, irmã. Nossa, irmão, gostei da sua gravata. Eu comprei lá no brechó, foi R$5. Desvalor por crenças ruins, disfuncionais, de autoestima lá no chão. Aceite o elogio, agradeça, aprenda a se amar, aprenda a se valorizar, porque Deus te valoriza, Deus te ama. E aí você vai, eu pedi, Thalita, um emprego de Deus, Ele ainda não me deu, porque às vezes tua autoestima está tão no chão,
que você vai para a entrevista de emprego e a única crença que tu tem na cabeça é: eu não vou conseguir, não vai dar certo, eles não vão gostar de mim, eu acho que eu não tenho estudo suficiente, eu acho que eu não sou tão... Por quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aprenda quem é você, suas virtudes, fortaleça sua autoestima, para que você não entre em nenhum relacionamento que venha te destruir. Porque Deus quer te dar tudo o que você precisa. Amém? Para finalizar, eu gostaria de ver aqui João 16, o verso 20. João 16, o verso 20. João 16, o verso é o 20. Que possamos sair daqui, com esse tema na mente. Eu sou escolhida, eu sou escolhido de Deus. Eu sou o precioso de Deus, eu sou a preciosa de Deus. Eu valho o sangue de Cristo. Ele é o rei, eu sou um príncipe e eu sou uma princesa no reino. Amém? João 16, verso 20 fala o seguinte: em verdade eu vos que chorareis. Não está prometendo que a gente vai ser feliz todo dia, não. Vocês vão chorar. E o que mais? Lamentareis e vos lamentareis. E o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes. Quantos aqui passaram algum dia da semana triste? Levanta a mão. Não, irmão, nenhum dia assim triste não, né? Sim. Às vezes vamos ficar. Tem semana que vai ser bênção a semana toda, mas em alguma circunstância vai ser difícil o dia, né? Uma notícia ruim, né? Em verdade eu vos digo que vocês vão chorar, que vocês vão se lamentar, e o mundo vai ficar feliz com isso, mas vocês vão ficar tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em glória a Deus. Glorifique a Deus, gente. E vai ser convertida em alegria, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Exatamente, é dele o querer e efetuar. Senhor, eu não quero abandonar esse vício, eu não consigo. Tudo bem, sai do controle. Reconheça, fale para Deus. É seu, meu Deus, o querer e o efetuar. Eu não consigo perdoar aquela minha irmã que fez o mal para mim há 10 anos atrás, que eu não falo com ela. Senhor, é teu querer e é teu efetuar. Eu sei que a mágoa que eu tenho dela está me matando. Por eu não entregar o perdão, eu estou morrendo intoxicada, intoxicando as minhas emoções, amargurada, triste, carrancuda, com semblante caído. Então, Senhor, eu não consigo ir lá resolver isso com ela. É teu querer e é teu o efetuar, meu Deus. Coloque em mim a necessidade, a coragem, o desejo, a vontade de liberar esse perdão. E mesmo se ela não aceitar, eu vou me sentir em paz por ter feito a minha parte. E aqui ele fala, verso 21, a mulher quando está para dar à luz tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascer o menino ou a menina, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ver o bebezinho vindo ao mundo. Assim também agora vocês têm tristezas, mas outra vez vos verei. Amém? E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Glória a Deus. Naquele dia, nada me perguntareis.
Em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Jesus está falando, Ele vos concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, né? Dar-vos-á, para que a vossa alegria seja completa. Glória a Deus. Não desista. Não desista da caminhada. Deus sempre estará conosco. Deus é o nosso Paizinho querido. Jesus nos escolheu. Jesus tem um propósito na vida de cada um de nós. E a nossa tristeza hoje se converterá em alegria. Eu convido vocês a ficarem em pé e entoarmos o hino de número 219. Sempre alegre. Se você chegou triste nesta manhã, alegre seu coração, que a vossa redenção se aproxima. A tristeza e a graça do Senhor se efetuará na tua vida. Tire o semblante de tristeza e saia dessa igreja com alegria no coração. Oremos. Amém. Santo, santo, santo Deus, Criador do universo, Pai bendito, Consolador, Libertador, aquele que enxuga as nossas lágrimas, o nosso socorro bem presente. Glorificado e exaltado seja o teu nome para todos sempre. Gratidão, Deus, pelo dia de hoje. Gratidão pelas vidas que estão aqui, pela minha também, Senhor. Gratidão pelo privilégio de te adorarmos livremente. Gratidão pelos louvores entoados, pela adoração, pelas ofertas e principalmente, Senhor Deus, por ouvir o Senhor falar através da tua palavra. Somos indignos pecadores, Pai, e escravos voluntários do Mestre. Que o Senhor possa, Senhor, converter a nossa tristeza em alegria.
os nossos sonhos frustrados por sonhos reais que o Senhor tem para nós. Que os teus objetivos, os teus sonhos e os teus propósitos sejam os nossos, Senhor. E que possamos ter o nosso coração segundo o teu. Nos ajude, Deus, a sairmos do controle e deixar o Senhor controlar. Nos ajude, Senhor, a aceitar a tua vontade, ainda que não seja a nossa, Senhor. Nos livra de todo e qualquer mal, das ciladas do inimigo, Senhor. E que o Senhor possa ser o nosso guia, o nosso norte, que possamos ouvir a tua voz através da tua palavra. E em todo o tempo estar em espírito de oração. Senhor, reconhecemos que não tem sido fácil vivermos no fim do tempo da história desta terra. Mas o Senhor esteve conosco desde o ventre da nossa mãe. E temos absoluta certeza que não nos desamparará. E é nisso que cremos, Pai, de que em todo momento o Senhor está conosco, nos dando forças para continuar. Hoje é o 13º sábado e a festa em todas as igrejas adventistas ao redor do mundo. Celebramos, Senhor, o teu santo dia. Que o Senhor venha abençoar a refeição que logo mais será servida. E que nesse momento de confraternização, ao sairmos da tua casa de oração, o nosso semblante seja como o de Moisés ao descer sobre o monte, brilhante. E que as pessoas que tiverem contato conosco possam enxergar o Senhor na gente. Converta as nossas palavras ruins em palavras de bênçãos. E que possamos produzir os frutos do teu Santo Espírito. E que tudo que faltou na nossa vida, o Senhor possa preencher, Deus. E que nós possamos deixar. Em nome de Jesus agradecemos. Porque eu creio que antes mesmo de a gente abrir a boca para pedir, o Senhor já nos tem dado. Amém.